Vamos a um texto, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Diz assim: a ressurreição, e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol, e diziam uma às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram de longe que a pedra já tinha sido revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar aonde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém. Tome assento, irmãos. Irmãos, eu quero trazer nessa manhã um texto, um sermão textual. E eu peço permissão aos irmãos para retornar um pouquinho para nós chegarmos aqui aonde nós lemos. A Bíblia vai dizer que Jesus nasceu e o nascimento foi glorioso, que o texto diz que o céu se abre, um coral de anjo desce e eles louvam o hino, e o hino é mais ou menos assim: glória a Deus nas alturas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Ele entra no anonimato e agora com 12 anos ele aparece no templo, assentado sobre os pés dos doutores, mas não para aprender. O texto vai dizer que as suas palavras maravilhavam os doutores que o ouviam. Diferente de Paulo, que quando adolescente sentou no pé de doutor para se tornar doutor, aprendendo com o doutor. Jesus, adolescente, sentou no pé do doutor para ensinar doutor, porque Jesus é Jesus e não tem para ninguém. O texto diz que ele entra no anonimato novamente, agora ele aparece com 30 anos diante de João Batista na beira do Jordão para ser batizado. O texto diz que depois que ele é batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado. O intervalo de 40 dias, mas pela palavra, a Bíblia diz que ele vence a tentação. E agora ele volta para escolher 12 homens para trabalhar com ele no ministério. E o ministério de Jesus vai durar de 3 anos a 3 anos e meio. No final do seu ministério, o texto diz que ele começa a acalentar o coração dos discípulos, dizendo: eu vou para Jerusalém, chegando lá eu vou ser preso, vão me julgar, vão me condenar, vão me bater, vão me coroar, vão me matar, mas ninguém tira a minha vida porque quer. Sou eu que dou a minha vida por amor a vós. Eu penso que Jesus começou a falar com os discípulos de forma antecipada, para os discípulos não pensarem que Jesus foi pego de surpresa. Para imaginar Jesus indo para Jerusalém, não avisando nada e chegando lá sendo preso, muito embora ele já vinha falando, e os discípulos, quem sabe, poderiam pensar: puxa vida, hein, se o Nazareno soubesse, não tinha ido para Jerusalém. Mas Jesus estava dizendo: não, eu estou indo lá para isso, até porque eu vim para isso. E o texto diz que ele chega em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que ele é preso, o texto diz que ele é açoitado, o texto diz que ele é crucificado, coroado com coroa de espinho. A Bíblia vai dizer que ele é sepultado. E nós vemos aqui nesse resumo das crianças nessa manhã que passa o primeiro dia, passa o segundo dia, mas no terceiro dia, o domingo chegou, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Aí eu vou repetir, irmãos, eu não quero te motivar a dar glória, né? Só forçado não, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas essa palavra merece um glória pentecostal. Jesus ressuscitou. Sabe por que essa palavra merece um glória, irmãos? Porque com todo respeito, se os kardecistas foram no túmulo de Allan Kardec, vai ver escrito: aqui jaz Allan Kardec, descansa em paz. Se os budistas forem no túmulo de Buda, vão ver: aqui jaz Buda, descansa em paz. Se os mormons forem no túmulo de José do Smith, vai ver escrito: aqui jaz José do Smith, descansa em paz. Mas se você for no túmulo de Jesus, é literalmente para passear. Eu estive lá 2 vezes e vi escrito na boca da entrada: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Você pode dar outro glória melhor do que esse, irmão? Nós somos o único povo da terra que celebramos a morte daquele que vive. Você entende isso? Se tentar não vai conseguir, porque isso é coisa de crente, irmãos. Celebramos aquele que vive, e ele vai dizer: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tem uma notícia calorosa para crente aqui: Deus está conosco nesta manhã. Por quê, pastor? Porque ele ressuscitou. Agora presta atenção, o Senhor, quando ele veio aqui, irmãos, ele veio com propósitos. Diga comigo: propósitos. Porque se a gente sair de casa e vir na igreja só por vir na igreja, com todo respeito, eu quero crer que seria uma perca de tempo.
Porque quando eu saio de casa, eu tenho que vir na igreja com propósito. E qual que é um dos nossos propósitos aqui? Primeiro, entregar o que é de direito a Ele, a nossa adoração, o nosso agradecimento. Enfim, nós não viemos aqui assistir, muito embora nós nos expressamos por força de expressão de forma errada. Eu vou lá assistir o culto. Não, ninguém veio assistir nada. Nós viemos aqui entregar o culto a Deus. Viemos aqui adorar aquele que é. Viemos aqui exaltar aquele que foi morto e reviveu. Oh, glórias a Jesus. E nós viemos aqui com estes propósitos. O Senhor, quando Ele veio aqui, Ele também veio com um propósito. Só para os irmãos entenderem minha linha de raciocínio. Ele veio dar ponto final na dispensação da lei e inaugurar a da graça. Ele veio fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso. Porque aquele contato do rico e do Lázaro, pegue depois a parábola para você entender na sua casa, estava incomodando. O Senhor disse, quando eu for lá, um dos propósitos é esse. Eu vou fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso. Eu vou acabar com esse contato. Um dos propósitos que o Senhor veio aqui foi vencer o inferno. Foi vencer a morte. Oh, glória, é gostoso pregar para a igreja inteligente, né, irmãos? A gente fala e não precisa de muito não, o povo já corresponde. Ele veio vencer a morte, veio vencer o diabo, ele veio vencer o inferno. Deixa eu só falar da morte, que nós estamos falando da ressurreição. Deixa eu falar da morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmão, era em vão eu sair lá do Brasil, atravessar tudo isso para chegar aqui para cultuá-lo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão os nossos irmãos que prepararam tudo isso. E chegou nos meus ouvidos que teve muitos deles aqui que saíram de madrugada trabalhando para que isso acontecesse. Seria em vão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, foi em vão o dia que eu e você descemos as águas do batismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão eu vim na igreja, sair de casa, deixar o conforto do meu lar e chegar na igreja para adorar um morto. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão todas as vezes que nós nos reunimos para participar do corpo e do sangue do Senhor. Por quê, pastor? Porque ele só seria mais um morto adorado. Mas o nosso Jesus não. Ele morreu, mas ele ressuscitou para a glória de Deus. Eu disse ontem, vou repetir, porque é a palavra de Deus. Aí você vai entender quando Paulo vai dizer, aonde está a morte, a tua vitória? E aonde está, ó inferno, os teus aguilhões? Tem uma frasezinha, um ditadozinho lá em São Paulo, enfim, umas palavras que dizem assim, dizem que a pedra é forte, veio o ferro, quebrou a pedra e o ferro ficou forte. Já ouviu isso? Dizem que o fogo é forte, veio a água, apagou o fogo e a água ficou forte, o sol veio, secou a água, o sol ficou forte, a nuvem veio, tampou o sol, a nuvem ficou forte, o vento veio, soprou a nuvem, o vento ficou forte, a montanha veio, parou o vento, a montanha ficou forte, o homem veio, aplanou a montanha, o homem ficou forte, veio a morte, passou a foice no homem, levou o homem, a morte ficou forte, mas aí veio Jesus, irmão. Vou falar uma palavra aqui que meu português é fraco, mas eu vou falar porque vai alegrar. Aí é para quem pode, e aí eu quero ver quem é que chora mais aí. Quando Jesus ele veio, e a Bíblia vai dizer que no terceiro dia, o anjo desce do céu como um raio. A história diz, irmãos, que quando o anjo coloca o pé no jardim da sepultura, quem sabe o portão da tua casa é de controle remoto, mas na época não existia, na terra, porque no céu já tinha um sensor. Quando o anjo rela, a pedra... Vou dar uma notícia para tu dar um glória melhor do que esse. A pedra não foi tirada da boca da sepultura para Jesus poder sair de dentro. Não, a pedra foi tirada da boca da sepultura para mostrar que ela estava vazia, porque Jesus já tinha ressuscitado. Por quê? Porque ele veio vencer a morte. Um dos propósitos que o Senhor veio aqui, irmão, foi inaugurar a igreja. Diga comigo, irmão, inaugurar a igreja. Por quê? Porque a igreja não existia, irmãos. A igreja estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou tentar te explicar. É como aquela vitória que Deus já falou que é tua, e você não está vendo vitória nenhuma, irmão. Tu está no olho do furacão, e tem hora que parece que Deus quer passar um mel na gente. Você vem para a igreja dizendo, Senhor, olha, eu não vou aguentar, eu vou sucumbir, eu vou morrer, eu vou parar, eu não vou aguentar, eu vou desistir. Aí Deus traz aqui você na casa dele através de uma palavra, através de um louvor, através de uma palavra profética. Alguém diz assim, Deus está falando para alguém aqui, essa vitória já é sua, está na tua mão. Tu olha na mão e pergunta, cadê a vitória? Só que tem uma coisa, você não está vendo a vitória, mas a vitória está nos planos de Deus. Só não está atuando. Mas se Deus falou que a vitória é tua, ela vai chegar ao ponto de alguns dizer, Senhor, eu não estou enxergando a vitória diante de mim, eu só estou vendo muralha. Deus vai dizer, atravesse a muralha, porque do outro lado, de lá da muralha, eu estou te esperando com a vitória que eu já falei, que é sua. Então o Senhor, quando veio aqui, ele veio com um propósito, e um deles inaugurar a igreja. Você vai ver isso quando Jesus chama os seus discípulos, e ele diz assim, ó, vocês saem por aí e fazem uma pesquisa do que os homens acham que eu sou, o que eles pensam que eu sou. Saíram e voltaram com a resposta. Primeira pesquisa de Ibope, foi Jesus quem fez, irmão. Olha, ou tu és Elias, ou tu és Jeremias, ou tu és o profeta. O resultado é um só, tu és profeta.
Aí ele pergunta, dissemos isso ontem, né? Ele pergunta, e para vocês, o que eu sou para vocês? Pedro toma a palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele vai dizer, sois sobre esta pedra, eu edificarei. Por que ele disse, eu edificarei? Porque ela não existia. Se ela existisse, Jesus teria dito, eu já edifiquei, ou ela já foi edificada. Mas como estava nos planos de Deus a igreja, mas ainda não estava atuando, Jesus disse, eu edificarei. Eu vou tentar traduzir para os irmãos para tentar ser mais simples. Eu comparo a igreja com uma mulher. Uma mulher. Quando Deus vai coroar a criação, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí o texto vai dizer lá em Gênesis capítulo 1, e macho e fêmea os criou. Eu vou fazer uma pergunta, irmão, cadê a fêmea? Sendo que a fêmea foi feita no capítulo 2. Mas no capítulo 1 já está escrito, macho e fêmea os criou. Cadê a fêmea? A fêmea estava escondida no Adão. Jesus, quando veio aqui, um dos propósitos foi inaugurar a igreja. E ele trouxe a igreja com ele. Cadê a igreja? A igreja estava escondida em Jesus. A mulher escondida no homem, a igreja escondida em Jesus. Um dia Deus desce para visitar o jardim, vê cada animal macho andando com a sua fêmea e o Adão andando sozinho para lá e para cá. Ele olha e diz, não é bom que o homem esteja só. Vem cá, Adão. Deu-lhe uma anestesia geral, irmão. Fez uma cesariana no Adão. E o Adão deu à luz a uma mulher. Primeira da luz não foram as irmãs, foram os varões. Mas para livramento dos homens foi uma vez só. Inclusive, se eu fosse os homens, eu dava até um glória por esse livramento. Porque nós não somos chamados para... Nós não aguentamos isso, viu, irmãs? Homem não aguenta dor de cabeça. Homem não aguenta dor de dente. Imagina um homem ter que dar luz. E as irmãs ficam todas alegres quando a gente fala isso, né, irmão? O sorriso fica 9,15 balançando a cabeça como quem diz, são fracos mesmo. Mas eu quero dar uma notícia para isso, existe uma explicação, minhas irmãs. Nós somos feitos do barro. E o barro pode ser firme como for. Mas se esquecer ele na água, derrete. Nós somos sensíveis, irmãs. Viu? Somos sensíveis. Não, se eu fosse os varões, eu dava um glória por essa sensibilidade e livramento que Deus nos deu. As irmãs são mais fortes do que a gente, porque as irmãs foram feitas do osso da costela. É por isso que tem aquele ditado de São Paulo que diz que toda mulher é firme. É melhor ficar assim, né, irmãos? Porque o ministério das mulheres é forte demais. Oh, glórias a Jesus. Jesus, irmãos, está no alto do Gólgota. Quando Adão desperta do sono, ele olha para Eva e diz, eu estou sentindo que você saiu daqui. Por quê? Porque você é carne da minha carne, parece comigo. E é ossos dos meus ossos. E a igreja? E Jesus? Jesus está no alto do Gólgota, pendurado entre os céus e a terra. Quando ele exclama, está consumado. A Bíblia diz que o sol ficou com tanta vergonha, irmãos, que 3 horas da tarde a terra escureceu. A terra, bebendo sangue inocente, começou a tremer. Jesus já havia dito, um dia se os homens se calarem, as pedras clamarão. No Monte Caveira não tem uma pedra inteira. Apesar do monte ser grande, ele é cheio de rachadura, poroso. Como se ele estivesse dizendo, um dia nós nos quebramos inteiro. Mas nós falamos que de verdade, quem passou pela cruz aqui em cima, verdadeiramente era o Filho de Deus. O texto vai dizer que o soldado romano veio e enfia a lança do seu lado. E quando o texto diz que ele arranca a lança, saiu todo o sangue e toda a água. Preparem glória, irmãos. Naquele instante, como do lado do homem saiu a mulher, do lado de Jesus, nasceu a igreja. É por isso que essa igreja está de pé. E eu tenho uma palavra de Deus, vai continuar de pé. Porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nesta palavra, irmãos? Então, voltando aqui para o texto, ele veio com um propósito. E o texto vai dizer, irmãos, que quando nós chegamos no episódio deste texto, nós vamos ver um Cristo ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor. Se bem que dizer que Cristo está vencedor é força de expressão, porque quando eu falo de estar, eu posso levar alguns a entender o momento. Ou seja, está, mas não sei se estará ou se esteve. E Jesus não é de talvez, Jesus ele é. Então ele não foi, porque quem foi, já foi e não é mais. E então ele não foi, ele é. E ele não será, porque quem será não é, ainda vai ser. E ele não vai ser, ele é. Eu me alegro, eu sinto como um vulcão aqui dentro. Eu estou numa alegria aqui, irmãos. Sinto Deus nesta manhã, nesta casa. E quando a gente vai pegar esse texto, nós chegamos na narração desse episódio e nós vamos ver que cada evangelista, ele vai narrar esse texto com uma visão diferente. Porém o foco é o mesmo, é a ressurreição. Por exemplo, se nós formos lá no capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, ele vai dizer mais ou menos, na visão dele, como é que foi o varão que desceu na hora da ressurreição. O texto vai dizer em Mateus que ele tinha um aspecto de relâmpago, veste brancas como as neves. Dá para entender isso, irmão? Nem eu.
Porque se nós sairmos de Mateus e for para Lucas, capítulo de número 24, nós vamos ver que já não era mais um varão. Lucas vai descrever que eram 2 varões vestidos de vestes resplandecentes. Se nós sairmos do livro de Lucas e formos para João, nós vamos ver que a narração já é diferente. Não vai nem falar que tinha anjo, ou como que era o anjo, mas vai narrar um fato fantástico. A Bíblia diz que Maria Madalena resolve ir na sepultura de Jesus no domingo pela manhã. E o texto diz que quando ela chega na boca da sepultura, ela vê que o negócio está diferente. Diferente. Diga comigo, irmãos, diferente. Porque o assunto de Deus é diferente. Amém? A história diz que quando ela chega, ela vê o lenço onde a cabeça de Jesus foi envolta, estava do lado de fora, jogado num canto. Quando ela entra dentro da sepultura de Jesus, essa experiência é fantástica, irmãos. Para mim, todo crente tinha que pisar naquele lugar. A experiência é fantástica. Quando aquela mulher entra dentro da sepultura de Jesus, do lado direito tinha uma pedra, e na cabeceira e na peseira daquela pedra, a pedra ao nível do chão. E na cabeceira e na peseira, 2 níveis mais alto. Quem é que era colocado o corpo no meio? O dono da sepultura. No caso seria José de Arimateia. A pedra mais alta na peseira e a outra na cabeceira seriam das pessoas mais importantes do dono da sepultura. Quando ela entra dentro da sepultura, um varão vestido de branco está sentado no canto olhando para ela. Mas ela não puxou o assunto com o varão, João vai dizer. O texto diz que ela não queria nada com o anjo. O assunto dela era achar Jesus. Mas como ela não falou com o anjo achou na liberdade de falar com ela. O anjo diz mais ou menos assim: ô irmã, a senhora está procurando quem? Eu estou procurando Jesus, o Nazareno, não sei onde colocaram. Disse, não está mais aqui não. Olha o lugar onde ele estava. E cadê ele? Ele ressuscitou. Tem tradução que vai dizer esse texto que ela fala, o anjo fala para ela: por que você procura dentre os mortos aquele que vive? Ide anunciar que ele vive. Irmãos, pode anunciar que ele vive. Ô glória, o texto diz que ela sai desembalada da carreira para falar a notícia. E quando ela encontra 2 discípulos. Eu estou falando dos episódios que aconteceram no capítulo 20 do Evangelho de João. O texto diz que ela encontra 2 discípulos e ela vai falar quem são. A Bíblia vai dizer que era Pedro e João. Quando ela encontra os discípulos, eles conversando, quem sabe aflito, porque Jesus havia sido morto, a morte já tinha sido decretada, viram ele sendo colocado na sepultura. Eu não sei qual que era o assunto dos 2, mas Maria Madalena chega dizendo assim: olha, Jesus ressuscitou. Quem sabe um deles pergunta: quem foi que falou isso para você? Acabamos de vir da sepultura e ele não está lá. Desculpa meu português raso. Tomei até um choque do moço que estava lá. Diz: por que eu procuro dentre os mortos aquele que vive? Mandou dizer que ele ressuscitou. O texto diz que deixaram ela falando e saíram correndo para a sepultura. Deixaram a irmã dando testemunho e foram ver o milagre de verdade. Só que tem uma coisa, quando ela corre, pega na tua casa para tu ler, Evangelho de João, capítulo de número 20. O texto vai dizer que quando eles correm para a sepultura, ela não ficou não, irmão. Ela veio atrás. Só que no meio da corrida, a Bíblia diz que um deles se destaca. E a Bíblia vai dizer quem é, aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João. O texto diz que João correndo com Pedro, e de repente João olhou para Pedro e disse: Pedro, acelera aí, eu estou ansioso para chegar na sepultura, você está devagar. Pedro disse: eu não consigo te acompanhar. Há quem diga, irmãos, que João chegou primeiro na sepultura, porque ele era o discípulo do amor, e quem ama chega primeiro. Mas não é verdade, irmãos. João chegou primeiro na sepultura porque ele correu mais do que Pedro. E ele só conseguiu correr mais do que Pedro porque ele era mais novo do que Pedro. E eu quero ver qual é o obreiro mais velho que vai pegar a meninada na corrida, irmãos. Só que tem uma coisa, melhor do que correr é saber chegar. E quando chegar, saber o que é para fazer. Porque o texto diz que Pedro ficou para trás e João foi na frente. Mas quando João chegou na boca da sepultura, que ele viu que a pedra não estava no lugar, tinha sido revolvida, ele achou melhor esperar João, ou Pedro. Ele falou: o negócio aqui está diferente mesmo. Você não vai entrar, irmão João? Não é melhor esperar Pedro chegar, né? Pega o texto, irmãos. Pega o texto quando chegar. Evangelho de João, capítulo 20. O texto diz que daqui a pouquinho quem chega? O velho Pedro. Porque a Bíblia vai dizer que a vitória não é para quem tem pressa, é para quem vai devagar. O que é teu, não precisa correr. Espera o tempo de Deus, que o que Ele falou Ele vai fazer. Ele é fiel com a sua palavra. Isso eu estou falando em todas as áreas. Vida de crente é diferente, meu irmão. O ímpio aí fora corre para alcançar. Você faz a tua parte e a parte de Deus Ele nunca vai deixar de fazer. O texto diz que Pedro chega depois e pergunta: e aí João, como é que está? Não sei o que, você não entrou para ver? Não, eu achei melhor você chegar, eu fiquei esperando. Quem sabe Pedro poderia ter perguntado para João: e correu para quê? Correu, e quando chegou lá na frente não sabia o que era para fazer. Meu irmão, melhor do que correr é darmos as mãos e andarmos junto. Porque aqui o mérito, se eu chegar primeiro, é dele. Se eu chegar por último, é dele. Por quê? Se eu chegar primeiro, eu já estou atrasado. E se eu chegar por último, eu também estou adiantado. Porque ele mesmo vai dizer: eu sou o último,
mas eu também sou o primeiro. Então não adianta correr que eu já cheguei. E eu vou sair para trás. Por mais tarde que você saia, eu ainda chego por último. Porque eu sou o último, mas eu também sou o primeiro. Não adianta correr, meu irmão. Vitória e glória não são para mim nem para você. É para Ele, para a glória dEle. E louvado seja o nome dEle. Glória, porque tem pessoa, irmão, que quer fazer bastante. Você vai dizer, você vai encontrar alguém dizendo assim, mas eu faço por amor. Amém. Mas muitas das vezes, irmão, tem gente que acha que só ele canta. Aí Deus é tão tremendo que tem quem canta e toca. Aí tem gente que acha que só ele canta e toca. Aí Deus, para mostrar que ele tem guardado na manga, Deus tem quem canta, toca e prega. Aí tem gente que diz, quando o pastor me conhecer, ele vai ver. Eu canto, eu toco, eu prego. Deus tem quem canta, toca e prega e adora. Porque nem sempre que canta, toca e prega é adorador. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Melhor do que correr é darmos as mãos e irmos junto. Viu? A Strong vai chegar onde Deus prometeu, porque Ele é fiel. Mas se você der as mãos, nós vamos chegar junto e o nome de Deus vai ser glorificado. Mas quando eu volto para o capítulo de número 16, e nós vamos ler esse texto, eu gosto da narrativa que vai dizer assim, e passado sábado. Bom, se passou o sábado, depois do sábado só pode ser domingo. Tanto é que se nós pegarmos no verso de número 2, vai dizer assim, e no primeiro dia da semana. Ou seja, é o domingo mesmo. O que a sexta é importante para os muçulmanos, o sábado é importante para os judeus, e o domingo é importante para os cristãos. Você não deu glória não, irmão. Primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Primeiro dia da semana, ele derramou o seu Santo Espírito no dia de Pentecoste. No primeiro dia de semana, a igreja passou a se reunir para a comunhão. No primeiro dia da semana, eles se reuniram para fazerem as suas ofertas. No primeiro dia da semana, João viu Jesus glorificado na ilha de Patmos. Hoje é o primeiro dia da semana e nós estamos reunidos adorando aquele que morreu, mas ressuscitou. E o texto vai dizer na parte B do verso 1, que estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Tem tradução que vai dizer, e elas estavam indo juntas, porque ninguém faz nada sozinho, irmão. Aqui tem uma lição. Ninguém faz nada sozinho. Jesus começou o ministério, mas quem preparou o caminho, ele teve que esperar João Batista preparar o caminho. Pedro foi discípulo de Jesus, mas foi André que apresentou Jesus a Pedro. Natanael recebeu aquela grande revelação, mas foi Filipe que levou Natanael até Jesus. Elias, quando ele achou que só tinha ele vai dizer, Senhor, Jezabel matou os teus profetas, só sobrou eu. Parece que vejo Deus dizendo assim, você não sabe de nada. Eu ainda tenho os 7.000 guardados, que não se dobraram a Baal. E detalhe, hein? Enquanto você está achando que só tem você, eu já tenho até um substituto para você. Porque aqui ninguém fica para semente, irmão. Lugar não é para sempre. O único que tem cadeira cativa e para sempre e eterna é o dono da obra. Eu já tenho um substituto para você. E quem que é? Eliseu. E aonde está? Ele está arando a terra com 12 juntas de bois. Vai lá e já unja ele que ele vai ser o seu substituto. E detalhe, são 12 juntas de bois, ele está na 12ª. Eu não vou nem pegar o da frente, eu vou pegar o do fundão, para mostrar para você que eu tenho em todo lugar. Porque o fundão ninguém quer, né, irmão? A turma do fundão sempre foi mal vista na escola, não é assim, irmão? Mas nem no voo. Quando eu vim para cá, eu falei para a moça assim, posso fazer uma pergunta para você? Pois não. Eu pensei, eu vou chegar lá no outro país, não sei falar aquele idioma, eu já vou me arrumar por aqui. Falei, você não me arruma uma cadeira no corredor? Ela falou, por quê? Eu falei, para mim poder esticar as pernas é um pouquinho comprida, né? Só se eu esticar as pernas. Ela, deixa eu dar uma olhada. O lugar que eu arrumei não é legal. Aonde é? É no fundão. Eu falei, não tem problema, que seja no fundão. Ela mexendo, não, abriu uma aqui no meio. Eu vou pegar para você. Melhor do que o fundão. Eu falei, que seja. Mas no reino de Deus é diferente, irmão. Tanto faz quem está na frente, tanto faz quem está no meio. Tanto faz quem está no fundão. Tanto faz, porque Deus é diferente. Até porque quem fazia parte desse trio aqui era Maria Madalena. Aquela mulher que antes de encontrar com Jesus, ela era mal vista pela sociedade. E quando ela chega aos pés de Jesus, Jesus de letra já arrancou 7 demônios da vida dela. Ela fazia parte desse trio. Por quê? Deus a libertou para ela se tornar uma adoradora. Deus olhou, é como se Deus estivesse dizendo, eu vou libertar essa mulher e vou fazer dela uma adoradora. E fez ou não fez, irmãos? Fez. Que o texto vai dizer que ela estava com Maria, mãe de Tiago e Salomé, indo para a sepultura entregar sua adoração. E detalhe, elas já sabiam, preste atenção, elas já sabiam que haviam entregue 45 quilos de mirra e de especiarias para ungir o corpo de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos já tinha dado 45 quilos
de especiarias para ungir o corpo de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que mesmo ela sabendo que tinha tudo isso, ela disse, eu vou entregar o meu. Cada um entrega o seu, eu entrego o meu. Nessa manhã é a mesma coisa, meu irmão. Não é porque o irmão deu glória do teu lado que você não precisa dar. Ele deu dele, tu dá o teu. Não é porque o irmão deu uns 3 aleluia que você diz, o irmão já deu aleluia, ele já deu por mim, por ele e pelo vizinho. Não, ele dá o dele, você dá o teu, e a nossa adoração chega até o trono de Deus. Ô glória ao nome de Jesus. E o texto vai... As mulheres, irmãos, me chama a atenção. Eu falei no começo das mulheres, eu sinto que eu tenho que me redimir aqui. Quem sabe Deus prepara um dia para mim vir no culto das mulheres, né, irmão? Ou quem sabe eu estou fechando a porta para Sheila mesmo, né? Então deixa eu... As mulheres sempre foram presentes no ministério de Jesus. Elas foram as últimas a saírem do Calvário na crucificação e foram as primeiras a chegarem no túmulo no dia da ressurreição. Esse é o ministério feminino. E o texto vai dizer que no meio do caminho, elas começam a conversar. Quem sabe elas disseram assim, olha, nós preparamos tudo isso, só que tem um problema. Vocês lembram que antes de ontem colocaram uma pedra gigantesca na boca da sepultura? Quem é que vai remover esta pedra para nós? Eu disse ontem e repito, irmãos, o tamanho da pedra era tão grande, o texto vai dizer que a pedra era grande, que há quem diga que era necessária a força de 20 homens para remover esta pedra. E o pensamento era, quem é que vai remover a pedra da boca da sepultura? Só que o texto diz que de longe, parece pouco essa palavra, irmãos, mas tem uma revelação tremenda aqui. Vamos dizer junto? De longe elas olharam e viram, a pedra já foi removida. Tem uma palavra de Deus para alguém aqui nesta manhã. Quem sabe você está aqui nesta manhã adorando, mas tem uma pedra no teu caminho que está querendo tirar a tua paz. Eu vou te dar uma notícia, meu irmão, você só adora. E pela fé, de longe, aonde está a pedra que está tirando a tua paz, já comece a contemplar que Deus já arrancou ela do seu caminho para a glória de Deus. O texto diz que de longe a pedra já havia sido removida. E vai nos dizer a Bíblia, irmãos, que quando elas chegam dentro da sepultura, aí Marcos vai falar a narrativa deles. Falamos de João, falamos de Mateus, mas aqui nós vamos falar de Marcos. Marcos diz que quando elas entram dentro da sepultura, elas não encontram Jesus e o corpo dele ali. O anjo olha para elas e faz a mesma pergunta que os outros evangelistas descreveram. Por que você procura dentre os mortos aquele que já ressuscitou? Ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Eu acho forte essa frase. Os outros 3 evangelistas não vão falar isso. Mas Marcos teve a preocupação de citar o nome de Pedro à parte. O anjo diz para elas assim, ide e fale para os discípulos ir para a Galileia como ele vos falou, que ele vai apresentar a eles lá, se apresentar a eles lá. E não é só os discípulos, diga a Pedro. Pedro também era discípulo, meu irmão. Por que o anjo não disse assim, diga para os discípulos irem para a Galileia? Mas ele teve a preocupação de dizer, digam para os discípulos e a Pedro. Mas ele também não é um discípulo, mas ele está precisando de um cuidado especial. Por quê? Ele está ferido. A alma está sangrando. Vocês não sabem, mas eu sei. Vocês não sabem, mas quem me enviou sabe. Irmãos, Deus é detalhista. Quem sabe quando elas chegassem perto dos discípulos, dissesse assim, olha, o varão disse para vocês, discípulos, irem para a Galileia, que Jesus vai apresentar você lá. Quem sabe o texto, ou João, melhor, Pedro poderia ter dito, então eu não vou. Por quê? Eu não sou digno de ser um discípulo dele. Mas Deus foi enfativo e mandar mensagem dizendo, diga para os discípulos irem, e Pedro também. Pedro estava com a alma ferida, meu irmão. Quando Pedro pensou que ele era intocável e ele era fiel ao extremo, ao ponto de ele dizer, Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus vai dizer a ele, você não sabe o que você está falando, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Tu acha que você é muito, mas você não é nada, Pedro. O texto vai dizer que identificam ele. Você fala como ele, eu não sou dele, eu nem conheço ele. Você se veste como ele, eu não sou dele, eu não conheço ele. A 3ª vez, mas você é igualzinho a ele. O modo de andar, o modo de sentar, o modo de falar, o modo de se vestir. Ele vai dizer, eu nunca vi ele. O galo canta, irmãos. Ele olha para Jesus. E o texto vai dizer que o olhar de Jesus entra dentro do olhar de Pedro. Não abriu uma palavra. Mas quem sabe o olhar de Jesus, e se eu não falei que você ia me negar, ele sai chorando amargamente. Mas no 3º dia, quando Jesus ressurge, o anjo vai falar para as irmãs, diga para Pedro que ele faz parte da equipe. Eu não joguei ele fora. Eu não desprezo quem é meu. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
Quem sabe, às vezes o inimigo fica bombardeando a mente de alguns, dizendo: você não serve, Deus não te ama. Você vê que todo mundo tem vitória, todo mundo está alegre, e você não tem nada. Mas é uma mentira do diabo, meu irmão. Tu é importante, custou preço de sangue, ao ponto de você estar aqui nesta manhã. E quem sabe você diz: pastor, mas o problema não é nem comigo, mas com alguém da minha casa, da minha família. E eu tenho orado tanto, mas parece que a minha oração não tem sido escutada, ouvida, e não vai ser respondida. Tem uma notícia de Deus, estamos debaixo de uma promessa, e a promessa é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Receba essa profecia. Eu estou profetizando na autoridade da palavra. A tua casa é do Senhor, teus filhos são do Senhor, a tua descendência é do Senhor. E eu profetizo: Deus não vai perder um, porque é do Senhor. Receba esta palavra nesta manhã. E o texto diz, para encerrar, irmãos, que elas saem correndo apressadamente, fugiram do sepulcro. Verso de número 8: estavam possuídas de grande temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Mas o que me chama a atenção, e eu encerro aqui, é que quando eles entregam a notícia e eles vão até lá, aí a confirmação é essa: sempre vai ter um Tomé, irmãos, sempre. Mas o Tomé só existe por quê? Porque ele não participa das reuniões. Quem não trabalha dá trabalho. Irmãos, quem não trabalha dá trabalho. Jesus falou assim: mande eles ficarem reunidos, Maria, que quando eles menos esperavam, vou me apresentar a eles. Eles obedeceram e foram para a Galiléia, irmãos. Quem sabe falaram: só estamos aqui porque Maria disse, não achamos, a sepultura está diferente. Então nós dizemos: mas será que ele aparece? Aí a confirmação foi: e estando todos reunidos, com as portas e as janelas fechadas, Jesus entrou dando a paz do Senhor, irmão. Porque tem gente que passa e não dá nem a paz. Mas Jesus tinha a paz para dar. Jesus, não é aqui não, viu, irmãos? É lá. Jesus, quando entra, a paz do Senhor. Tem tradução que vai dizer: a paz seja convosco. Que cena, irmãos. O texto diz que daqui a pouquinho Jesus, e foi para onde, pastor? Boa pergunta, irmãos. A porta estava fechada, a janela também, mas ele era ressurreto. E o Cristo ressurreto não tem o corpo da digestão, mas da combustão, que é o corpo que nós teremos naquele dia. É por isso que ele come o peixe com os discípulos e atravessa a parede, e o peixe não fica grudado na parede. É forte isso. Os discípulos, quando olharam para ele sumiu. Foram falar para Tomé. E quando foram falar para Tomé, falaram: Tomé, Jesus ressuscitou. Eu não vi. Você não viu porque você não estava junto. Não participa da oração. Não participa do culto. Só vem no dia que acha. Quando houve um testemunho de: será que é tudo isso? Se participar, vai ver que é de verdade. Falaram para Tomé: se você tivesse com a gente como ele mandou, você teria visto. Ele falou: pois agora eu vou ficar. Eu quero ver se ele aparece. Irmão, na verdade, há quem diga que Tomé é o pai da incredulidade. Mas eu estou para dizer, irmãos, que tinha muita gente ali com vontade de perguntar se era ele mesmo. Só que como ele perguntou primeiro, sobrou para ele. Por isso que é bom às vezes ficar calado, viu, irmão? Porque a fama vai pegar e não é nem sempre você. Tanto é que quando Jesus apareceu, o texto vai dizer que ele olhou: é o Senhor mesmo, Senhor? Apalpe meu pulso, Tomé. Apalpe o meu lado. Apalpe o tornozelo. Está crendo? Agora eu estou crendo. Então receba. Não seja incrédulo, mas seja crente. O texto diz que ele fica nessas aparições por 40 dias. Ele cura Pedro. Ele encontra com Pedro lá na beira da praia. Ele cura Pedro. A outra vez que eu vim aqui eu falei sobre isso. Ele restaura o ministério de Pedro, que quem sabe Pedro, para mim está acabado. Jesus diz: não acabou não, Pedro. No dia que eu te chamei, a minha chamada ela é válida para sempre. Eu te chamei e falei que você não seria mais pescador de peixe, mas seria pescador de homem. Você que está aqui querendo pescar peixe, Pedro, por isso que você nunca pescou mais nada, porque eu fechei essa porta para você. Acabou. Quando eu apresento, ninguém esconde, mas quando eu apresento, ninguém esconde, mas quando eu escondo, ninguém acha. Você sabia pescar peixe, hoje você não sabe mais, porque eu mudei teu ministério. Tu ainda é pescador, mas não de peixe, de homem. Porque peixe, Pedro, se pesca vivo para morrer. E eu estou te chamando para você pescar homem morto para dar vida. Oh, glórias a Jesus. E Atos, capítulo de número 1, verso de número 9, o texto vai dizer que Jesus está no Monte das Oliveiras, ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor, voltando para o céu. E eu quero encerrar com a frase que eu vi aqui na peça dos irmãos. Quando ele some no meio das nuvens, o texto diz que os discípulos olhando, irmão, um anjo à direita, outro à esquerda, e falam para eles assim: por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que ressurgiu dentre os mortos, oh glória, e que vocês viram subir, é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Quantos creem nesta palavra, irmãos? Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13.
Esta é a palavra que Deus tem colocado em nosso coração. Para ganharmos tempo, eu já vou lendo. Diz assim: a instituição da primeira Páscoa. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 13. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, um macho, de 1 ano, o qual tomareis as ovelhas das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga das portas e nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, os pés e a fressura. Tem tradução que vai dizer a buchada. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiveres, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Irmãos, nós estamos em um final de semana em que se comemora o dia da Páscoa. Apesar da mídia, a grande mídia em si, ter distorcido esta realidade, na verdade, a gente vê não só com referente à Páscoa, apesar de ser uma festa espiritual, ou pelo menos deveria ser para todos, mas com qualquer comemoração. O filho não lembra do pai o ano inteiro, mas no dia dos pais quer fazer grande homenagem. Não é verdade? Não lembra da mãe um ano inteiro, mas no dia das mães querem fazer homenagem. Sendo que dia de pai e mãe é todo dia, né? E muito embora nós estamos falando da Páscoa, não muda, porque a grande mídia tem distorcido. Não sei se para com os irmãos aqui, mas quando se fala em Páscoa no Brasil, se fala de coelhinho, se fala de chocolate. Estão querendo colocar na mente das nossas crianças que a Páscoa é um ovo de chocolate, que a Páscoa é um coelhinho fofinho, quando na verdade a Páscoa, na verdade, é o nosso Cristo. Ô glória! E o que é a Páscoa, irmãos? A Páscoa, ela é uma das 7 festas que Deus estabeleceu para Israel. E detalhe, quando Deus vai falar destas festas, são 7. Quando Deus vai falar destas festas, ele vai dizer assim: as minhas festas. Isso está em Levítico, capítulo 23, verso de número 2. Deus, quando vai instituir estas festas, ele diz: e as chamas de minhas festas. E as festas, irmãos, quem manda é o dono. Então, se a festa é dele, quem manda é ele. Amém ou não amém, irmãos? Eu vou repetir: se a festa é de Deus, quem manda é o dono da festa, ou seja, quem manda é Deus. Nós somos o convidado. Ele é o dono da festa. E o que chama atenção, irmão, é que você nunca vai ver um convidado tentar mudar a programação de uma festa. Se você vê isso, é de 2 a 1. Ou é sem juízo, ou é sem noção. Porque quem manda na festa é o dono da festa. Oh, glória, aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite, irmãos. Detalhe, a festa nunca vai agradar todo mundo. Nunca vai. Se nós fosse falar de qualquer festa, nós íamos achar alguém que ia criticar. Mas deixa eu falar, por exemplo, de uma festa de casamento. Os noivos se desdobram para fazer uma festa, se endividam. E eles não fazem a festa só para si. Eu estou para dizer que muitos fazem a festa pensando mais no convidado do que de si próprio. Até porque eu não sei se só eu fui o diferente, mas na minha festa eu não aproveitei nada. As pessoas aproveitam mais do que os noivos, não é verdade? Mas nunca vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai sair criticando que a noiva atrasou demais, que o véu não combinou com o vestido, que o noivo estava deselegante, que talvez ela era sem juízo de aceitar aquele noivo, que ela não combina com ele, ela merecia coisa melhor.
que ela atrasou demais, seja o que for, você sempre vai ver alguém criticar uma festa. Mas essa é festa terrena, porque é a festa de Deus, meu irmão. Não é o convidado que tem que agradar aquele que... Não é o dono da festa que tem que agradar o convidado. Festa de Deus é o convidado que tem que agradar o dono da festa. Oh, glória, estou sentindo Deus aqui. Eu vou repetir, na festa nossa, nós fazemos para agradar convidado. Festa de Deus, é nós que temos que agradar a Deus. E eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. O culto não é para mim e o culto não é para você. O culto é para Ele. Esta festa aqui desta noite é para Ele. Eu fiquei assim, admirado com uma das orações que o nosso pastor fez aqui. E ele disse, na porta da casa dele, saindo para cá, dentro do carro, ele fez uma oração e uma frase me chamou a atenção. Senhor, que o nosso culto seja aceito nesta noite. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Será que o nosso culto está sendo recebido nesta noite? Será que a nossa festa está sendo recebida por Ele? Porque a festa é dele, mas o culto quem oferece somos nós. Lembra de Davi, irmãos? Eu estou falando de um assunto muito sério. Se alegramos bastante hoje, espero que nós possamos se alegrar hoje também. Mas o assunto é muito sério. Lembra de Davi? Davi, quando recebe o profeta Natã em sua casa, o texto vai dizer, deixa eu me parafrasear aqui, porque a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, só para os irmãos entenderem a minha linha de raciocínio. Davi chega para Natã e diz assim, Natã, eu estou envergonhado. E o profeta diz, por quê? Porque eu moro em casa de cedros e Deus mora debaixo de cortina. Eu preciso fazer uma casa para Deus. O profeta olha para o rei e diz assim, faça assim porque Deus é contigo. O texto vai dizer que quando Natã sai da presença de Davi e ele chega até a sua casa, Deus entra em cena e pergunta para o profeta, o que Davi falou que vai fazer para mim? Aí Natã diz, ele falou que vai fazer uma casa. Aí Deus pergunta para Natã, e o que você falou para ele? Eu disse que ele pode fazer porque tu és contigo. Eu recebi essa revelação. Deus disse, quem revelou foi você, eu não revelei nada. Até porque eu não estou pedindo nada para ninguém. Pergunta para ele se eu pedi alguma coisa para ele. Volta lá e fala que eu não pedi nada da mão dele. É forte o que eu estou falando, viu, irmãos? Diga para ele que a casa que ele tem, quem deu foi eu. Não é que ele fez uma casa para ele. A casa que ele tem é minha. Foi eu que dei. E avisa a ele que a casa dele é minha e que a minha eu não estou pedindo para ele fazer. Fala para ele que eu estou com saudade de quem ele era, não de quem ele é. Fala para ele que eu quero que ele torne a ser o que ele era, e não o que ele é. Fala para ele que eu tenho saudade dele, não quando ele está com cedro de rei na mão, mas quando ele tinha harpa na mão e cajado de pastor. Que ele dedilhava o dedo na harpa e o louvor chegava até o meu trono. Fala para ele que eu estou com saudade de quem ele era, de quando ele pastoreava as ovelhas, e ele estava atrás das malhadas quando eu o escolhi para reinar sobre o meu povo. Fala para ele que eu estou com saudade dele, não com vestido de linho de rei, mas diga para ele que eu estou com saudade dele quando ele se vestia de pele de animal. Fala para ele que eu estou com saudade dele de quando nós nos encontrávamos no meio das pastagens. E ele falava comigo e eu descia para falar com ele. Fala para ele que eu estou com saudade dele, não com coroa de rei na cabeça. Mas diga para ele que eu estou com saudade dele quando ele tinha cheiro de canela que a unção desceu na cabeça dele. Diga para ele que eu estou com saudade de quem ele era, não de quem ele é. Sinto Deus falando conosco aqui nessa noite. Deus está nos cobrando aqui. Eu estou com saudade de quem você era e não de quem você é. Eu vou repetir, Deus tem saudade muitas das vezes, irmão, de quem nós éramos, não de quem nós somos. Porque muitas das vezes nós queremos fazer sem ser. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, que é muito forte. E eu peço para você prestar atenção, para você não distorcer a minha fala. Deus está mais preocupado em quem nós somos do que o que nós fazemos. Não que Ele não quer que nós façamos, mas Ele está preocupado mais em quem eu sou do que o que eu faço. Por quê? Porque fazer sem ser para Deus não tem valor. Deus primeiro quer trabalhar em mim, para depois trabalhar através de mim. Oh, glórias a Jesus. Deus está preocupado em quem eu era. Lembra do começo da nossa fé? Quando ele vai falar para uma das igrejas da Ásia, você perdeste o primeiro amor, eu quero que você torne lá da onde você era. Começo da nossa fé, meu irmão, vou falar por mim. Não podíamos ver uma igreja aberta que nós queremos estar dentro. Não podia ver o pastor dar um grito de sinal na igreja que a gente queria participar. Mas parece que quanto mais a gente acha que vai crescendo na fé, vamos ficando tão conhecedores. Nós vamos deixando esses princípios de lado. Que não importa estar na igreja numa quarta noite. Para que estar na igreja numa quarta noite, numa reunião que a gente sabe já até o que vai falar? Para que estar numa reunião avulsa se a roda de amigos não é sempre que eu tenho? Para quê? Mas no começo da nossa fé, nós tínhamos esse desejo e essa sede de buscar a Deus. Achamos que só o domingo basta. E para que não dizer, irmãos, que tem uns que acham que uma vez por mês só na Santa Ceia, basta. Não precisa de tudo isso. Mas eu venho como homem de Deus de longe. Talvez não para agradar muitos, mas para falar a palavra de Deus verdadeira como ela é e dizer, Deus está com saudade de quem nós éramos. Oh, glórias a Jesus. Deus quer que nós voltamos a fazer o que nós fazíamos por Ele, meu irmão. Não adianta, com todo respeito, eu ter uma voz linda, bonita, e eu ter técnica de voz. Mas o meu som, a minha adoração, não atravessar o teto e não tocar no trono, e nem despedaçar coração que estão amargurados.
Não adianta eu ter um conhecimento exímio na palavra, vim aqui destrinchar a Bíblia, rotar conhecimento, desculpa da minha expressão, para deixar os ouvintes impressionados. Eu tenho que mandar uma mensagem que vem do trono. Eu só consigo conectar com o trono quando eu estou ligado com o dono do trono. Ô glória! Palavra esta que esmiuça a pedra, palavra esta que quebra o coração do homem e nos moe, nos mostra que nós não somos nada. Muitas das vezes nós falamos para ele, mas a pergunta é: ele está recebendo o que nós estamos entregando para ele? Deus, quando vai falar dessas festas, irmãos, ele diz assim, ó: as minhas festas, segundo, serão santas. Serão o quê? Santas. Vamos dizer junto, irmão? Serão o quê? Santas. E detalhe, irmão, até o ensaio Deus exige. Aperta o cinto. Mas eu venho em paz. Estive pregando num determinado estado, não vou falar onde era, porque senão me identificam, e nós estamos sendo filmados. Mas um dia muito quente, preguei lá sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. No domingo à noite, no domingo de manhã, melhor dizendo, muito calor. E quando acabou o culto, uma igreja de uma estrutura muito boa, um refeitório, uma cozinha muito grande, nós fomos almoçar com o pastor ali. Eu percebi que enquanto nós estávamos almoçando, estava tendo um som na igreja, logo após o culto da manhã. E eu perguntei para o irmão: é ensaio? É ensaio. A cidade muito quente, uma igreja muito boa, bonita, bem estruturada, com ar-condicionado e muito calor. Quando eu acabei de almoçar, o pastor resolvendo alguns assuntos, eu falei para o pastor: pastor, o senhor me dá licença para me ficar lá dentro da igreja? Enquanto isso eu vou vendo o ensaio, o senhor fica à vontade, fica em paz. Nós de terno, manhã, de sol, eu entrei dentro da igreja, sentei no último banco, para esperar o pastor naquela manhã, porque ele estava em reunião. E estava tendo um ensaio para o culto à noite do grupo de louvor. Irmãos, o que eu vi foi jovens conectados em celulares, mas estavam ensaiando. O que eu vi foi pessoas sentadas namorando dentro da igreja, e estavam ensaiando. Eu vi pessoas sentadas com as pernas esticadas, como se estivessem dentro da sala de casa, com o microfone na mão, e estavam ensaiando. E eu falo para os irmãos que Deus exige até do ensaio, porque Deus falou comigo. Deus falou assim para mim: se é para mim, se é na minha casa, se é para entregar para mim, tem que ter reverência até no ensaio. Vou dar uma notícia, irmão. Por quê? Porque Deus também está no ensaio. Oh, glórias a Jesus. Deus também está no ensaio. Deus vai exigir, Ele vai dizer assim: as festas para mim serão santas. Quando eu sentado no último banco, que Deus falou essa palavra comigo, eu falei: Senhor, ajuda esses moços, essas moças a entenderem que não é porque é um ensaio. Porque tem gente, irmãos, que acha que o culto começa às 19h30. O culto não começa às 19h30. O culto começa quando eu abro os olhos em cima da minha cama e o meu dia começa. O meu culto, na verdade, já está sendo preparado quando eu amanheci pela manhã. Ali está sendo preparado o meu culto. E 19h30, pastor, é o quê? Eu venho entregar o meu culto. Quer saber como é que vai ser a entrega da tua oferta na festa de Deus? Veja como é que foi o teu dia durante o dia que você passou. Porque tem pessoas que vivem o dia do jeito que quer. E quando chega a noite, ele acha que Deus é obrigado a rasgar o céu, descer na igreja, tocar nele e dar vitória para ele. Na verdade, Deus não está aqui para agradar ninguém. Sou eu e você que viemos aqui para agradar o dono da festa. Ô glória, com a nossa oferta. E a pergunta é: será que ele está recebendo a nossa oferta? Será que ele está recebendo a nossa adoração? Será que ele está recebendo o cântico dos nossos lábios? Só para os irmãos terem uma base, chegou o dia de domingo à noite, naquele trabalho onde eu vi, que eu acabei de citar aqui. Quando estava no domingo à noite, meu irmão, o grupo de louvor, com muito respeito que eu vou dizer, saltitavam e falando em línguas estranhas. A igreja recebendo louvor, louvando a Deus, enfim, e eles saltando, louvando a Deus, falando em línguas, chorando, erguendo a mão, uma dobrou o joelho na hora do louvor com os olhos. É a que mais beijou de manhã na hora do ensaio. A pergunta é, irmãos, o que eu estou falando aqui é sério. A pergunta é: ensaiaram para quem? Estavam cantando para quem? Para Deus ou para a igreja? Porque se é para Deus, o ensaio também será santo, porque Deus estava no ensaio. Agora, quando eu estou na frente de uma grande multidão, aí eu tenho que me pôr como um verdadeiro adorador. Eu vou, antes de continuar a nossa fala, dizer: Deus está mais preocupado em quem você é do que o que você faz. Primeiro Deus quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós, para que o nome dele seja glorificado. Eu não sei se você pode dar um glória por esta palavra. Irmãos, parece pesado o texto. Parece pesado o que eu estou falando, mas na verdade foi o assunto que os irmãos escolheram e eu achei fantástico isso. Eu disse para a Sheila: olha que bacana, olha que trabalho bom da gente copiarmos, né? E trazermos para a nossa igreja. Eu disse isso, pastor. Salomão vai dizer que nada é novidade, tudo é copiado. Né? E eu achei fantástico isso. Mas é um assunto tão relevante e tão sério que muitas das vezes nós passamos desapercebido. Quem está falando isso, irmão, não sou eu. De repente você pode dizer: pastor, mas cadê o pastor que pregou ontem à noite aqui que nós se alegramos? Eu estou aqui, irmãos, presente. Deus seja louvado. Só que tem uma coisa: quem vai falar essas exigências são o próprio Deus.
No capítulo 1, ontem nós falamos do profeta Isaías, quando eu disse que ele deu muito ai na vida dos outros, não sei se foi na vida dele, mas se você voltar no livro do profeta, no capítulo de número 1, você vai ver que ele não falou por si, ele falou por Deus. Deus vai dizer lá, quando você chegar na tua casa, medite em Isaías capítulo de número 1, o verso 4, e depois do verso 11 ao verso 14. Deus vai dizer assim, ó, eu estou cansado das vossas festas, eu estou cansado das vossas solenidades, eu estou cansado das vossas ofertas que vocês têm me trago. Vocês têm me trago as ofertas de boca, não de coração. Por isso que eu disse para os irmãos que o culto é importante, meu irmão. Não basta eu entrar na igreja para o pastor ver que eu vim no culto. Não basta eu vir na igreja quando o anjo da igreja está na igreja. Não basta eu adorar quando o pastor está orando ou olhando. Se o pastor não me vê, eu estou tranquilão. Mas se o pastor olhar, deixa eu mostrar que eu estou orando ou adorando. Não, vitória não vem de mão de pastor. Essa festa não é nossa, essa festa é dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai falar na boca do profeta para o povo de Israel, eu estou rejeitando as vossas ofertas. Eu estou rejeitando a vossa adoração. Eu estou rejeitando o que vocês têm vindo me entregar. Por quê? Porque vocês me entregaram lá atrás bem. Vocês adoravam de verdade. Vocês chamavam a minha atenção, mas hoje vocês se acostumaram com o sagrado. Está em Isaías, capítulo 1, não sou eu que estou dizendo. Deus vai dizer, vocês se acostumaram com o sagrado, mas eu estou rejeitando o que vocês têm me entregue. E antes de eu começar e continuar, melhor dizendo, a nossa fala, eu vou perguntar de novo. Será que Deus está recebendo o nosso culto nesta noite? Será que Deus tem recebido a nossa adoração? Que Deus fale melhor no seu coração. E a história vai dizer, irmãos, das festas, que havia uma ordenança divina referente a estas festas. O texto vai dizer que Deus exigia, está no livro de Êxodo, capítulo 23, verso de número 14, que Deus exigia pelo menos 3 vezes por ano que o povo tinha que comparecer diante dele. Deus exigia que o povo comparecesse 3 vezes ao ano para entregar o que era dele. E detalhe, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 16, verso 16, Deus ainda vai dizer que não queria que ninguém se apresentasse diante dele de mão vazia. Deixa eu fazer uma pergunta, o que você trouxe para Deus aqui nessa noite? O que você trouxe para Deus aqui nessa noite? Se você trouxe glória, dê glória. Se você trouxe aleluia, dê aleluia. Se você trouxe uma mão erguida e um louvado seja Deus, erga a tua mão e diga que louvado seja Deus. Se você trouxe a tua adoração, pode entregar. Não apareça diante de mim de mão vazia. E detalhe, 3 vezes por ano Deus vai querer. Irmãos, Deus não perguntava onde o povo estava. Deus não queria saber se o povo estava ocupado. Deus, com todo respeito, não queria saber onde o povo morava. Ô meu irmão, você não vem na igreja hoje porque, rapaz, eu moro longe demais, pastor. Eu já vim ontem, para que vim hoje? Eu vim ontem, deixa para amanhã. Agora hoje está tranquilo. Deus não perguntava para o povo se o povo estava satisfeito. Deus não perguntava para o povo se o povo estava disposto. Deus não perguntava se eles estavam ocupados, aonde estavam e o que estavam fazendo. Deus exigia 3 vezes por ano. Era como se Deus dissesse assim, se vocês quiserem vir, venham. Só tem uma coisa, eu não devo nada para ninguém. Se você comparecer diante de mim, entregar o que é meu, Deus dizia assim, ó, eu vou cuidar da tua sementeira. Eu vou cuidar do teu campo, eu vou cuidar da tua lavoura, eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar dos teus filhos, receba esta palavra, eu vou cuidar da tua geração e da tua descendência. Eu estou profetizando uma descendência e geração abençoada aqui. Estou sentindo Deus neste lugar. Ô glória, porque Deus não deve nada para ninguém. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Enquanto vocês adoram, enquanto vocês cultuam, enquanto vocês oferecem o vosso melhor, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido dos seus. Receba esta palavra. É as festas de Deus. Irmão, como é importante uma igreja que sabe adorar. Pastor Maurício falou para mim aqui, nas palavras dele, quando nos recebeu essa noite novamente, disse que não fale só conosco, mas que fale contigo também. E eu confesso para os irmãos que eu estou aprendendo e estou falando sem demagogia. Uma das coisas que me chamou a atenção, que o nosso pastor disse aqui nesta noite, parafraseando o que ele disse, foi que o culto tem suas etapas. Não é gradual, que tem que ir crescendo, glória, aleluia, tem as suas etapas. E é verdade. Mas de etapa a etapa, como é importante um crente que sabe adorar. Adorar, meu irmão, não estou falando com barulho, porque nem sempre onde tem barulho tem adoração. Mas é verdade que onde tem adoração tem barulho. E a unção pega. Pega ou não pega, irmãos? Pega. Mas como é importante um crente que sabe adorar. Não estou falando gritar. Não estou falando da glória alta, aleluia alta, para mostrar que é espiritual. Não estou falando disso. Jesus mesmo repreendeu os fariseus, que diz que no meio do público e da multidão, queriam mostrar que oravam de forma mais bonita. Jesus diz, não precisa de tudo isso, não. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta atrás de ti. Fala comigo em segredo, que o teu pai que te vê em segredo, ele te recompensará. Adorador não precisa estar com o microfone na mão para mostrar que adora.
Adorador não precisa ter oportunidade para mostrar que ele adora. Adorador não precisa estar acompanhado do anjo da igreja para mostrar que ele adora. Adorador adora em casa, no chuveiro, no carro, no volante, na empresa, na casa do patrão. A sua atitude, boca fechada muitas das vezes, você está sendo um adorador para a glória de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu fui pregar num trabalho em São Paulo. E quando eu estava pregando, no final da mensagem, o pastor falou assim para mim no pé do meu ouvido: pastor, chama para frente, faça o apelo, ora para batismo com o Espírito Santo e ora para a cura de enfermidades. Cada um tem o seu jeito, não é do meu perfil, mas o pastor falou, manda quem pode, obedece quem é obediente. E eu fiz o apelo. Falei, irmãos, tem alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus? 3 levantou a mão. Insisti mais um pouco, não teve. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? 1 levantou a mão. Aí eu disse assim, eu quero convidar aqui à frente pessoas que estão enfermas. Metade da igreja veio. Ô povo doente, irmãos. Mas enfim, o pastor pediu para separar. Disse, os irmãos que estão voltando para Jesus e aceitando a Jesus, fiquem deste lado. Os irmãos que estão enfermos, fiquem deste lado. E eu estou aqui no púlpito esperando a hora que os irmãos pararam de vir. Quando parou de vir, eu falei, nós vamos orar. Aí o Espírito de Deus, irmã, falou comigo, diga que eu estou passando aqui. Irmãos, isso a gente sabe. Foi Jesus quem disse, aonde houver 2 ou 3 reunidos, pode falar que eu estou no meio. Mas se Jesus mandou falar, eu estou aqui para obedecer. Eu disse, irmãos, eu vou falar uma coisa que vocês já sabem, mas Deus está queimando no meu coração para vos dizer que Jesus está passando por aqui. Quando eu disse isso, irmão, a igreja respondeu com adoração. Glória, aleluia, ergueu a mão. Enfim, como é importante um adorador. E aquele glória, aleluia, aquela erguida de mão, chamou a atenção de Deus. Chegou no trono, meu irmão. Porque do jeito que os crentes bateu de baixo para cima a adoração, Deus mandou de cima para baixo para mim, dizendo, e diga que eu passando aqui, eu estou trocando o sangue de alguém nessa noite. Oh, glórias a Jesus. E eu falei, irmãos, e Deus mandou dizer que Ele está trocando o sangue de alguém aqui nesta noite. Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo, viu, irmão. Quem vive na razão não entende esses mistérios e não desfruta. Mas quem conhece o Deus que serve, oh, glórias a Deus. E quando eu disse isso, irmão, a unção na igreja dobrou. A igreja respondeu com mais adoração e agora não pararam mais. Aqui na minha frente, no pé esquerdo do púlpito, de frente para a igreja, uma adolescente, por nome Louise, depois fiquei sabendo, 13 anos na época, pele morena, ela começou a tremer. Mas ela tremia tanto, irmãos, que a sensação que nos dava é que ela não ia ficar de pé. E não foi só eu que pensei isso. A própria mãe levantou correndo, veio por trás e abraçou ela por trás, por baixo dos braços e sustentou aquela adolescente de pé. A nuvem desceu na igreja. A glória de Deus envergou a casa. Eu não sabia, mas a igreja sabia, e Deus mais que a igreja. Quando eu vi aquela cena, é nítido que Deus estava falando com aquela menina. E quando eu olhei para ela e olhei para a igreja, eu vi o azeite da unção no cantinho do púlpito. Aí Deus falou comigo, pega esse azeite da unção e peça para este obreiro nas tuas costas descer e ungir esta moça. E eu peguei o azeite e falei, irmão, com todo respeito, Deus está mandando o senhor, não é o pastor e nem eu, é o senhor, descer e ungir essa menina. A unção triplicou, porque eu não sabia. Mas Jesus e a igreja sabia de 2 coisas. Primeiro, era pai e filha. Pai e filha. Porque tem vitória que não está na mão do pastor, viu, irmão? Tem vitória que não está em campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Tem vitória, meu irmão, que nunca vai estar em sabonete ungido nem rosa ungida. Tem vitória que está na palma das tuas mãos. Receba esta palavra. Erga a tua mão, não precisa correr atrás de profeta não, viu? Você vai atrás daquele que tem vitória, mas eu preciso de sinais, os sinais vêm atrás de você, os sinais seguirão aos que crê. Deus vai na frente e você vem atrás, e os sinais vêm correndo atrás de você, para quê? Para te pegar, para te abençoar, para te abraçar. Receba sinais de Deus na tua vida, na tua casa, no meio da tua família e da tua parentela. Era pai e filha, o milagre não estava nas minhas mãos, o milagre não estava nas mãos do médico, o milagre não estava na mão do anjo da igreja, o milagre estava na mão do pai. E segunda coisa que Deus e a igreja sabia, ela estava com leucemia, já tinha feito uma sessão de quimioterapia, por isso que Deus falou, eu estou trocando sangue de alguém aqui. Quem crê desfruta dos milagres de Deus. Oh, glória a Deus, não nos trouxe aqui nesta noite só para nós aprendermos mais da sua palavra, mas Deus nos trouxe para curar não só alma, mas corpo. Se você crê, receba esta palavra. Deus trouxe aqui para curar de sentimentos, curas, oh, glórias ao nome de Jesus. Estou sentindo Deus aqui. Oh, glória, seja renovado nessa noite. Deus tem renovo para alguém aqui nesta noite. Você não vai parar, a tua casa não vai derreter, o vento não vai levar o teu lar e a tua família. Deus está dizendo, eu tenho renovo para a casa de crente aqui nesta noite. Oh, glória. Irmãos, só para os irmãos terem uma noção, muitas igrejas no Brasil estão com horário para começar e acabar. Na nossa igreja nós temos horário para começar. E humanamente temos horário para acabar, porque tem decência. Mas quando Deus resolve descer na casa com os 2 pés, irmão, eu digo para os crentes, vai embora quem quiser, irmãos.
A bênção apostólica será dada. Está com pressa? Pode ir. Está com fome? O leite vai queimar. Mãe está chamando? Está esperando na esquina. Mas quem veio para se lambuzar de azeite, fica à vontade. Pode até faltar vaso, mas nunca vai faltar o azeite. Deus sempre tem azeite para mandar, enquanto tiver vaso para receber. E de repente o culto lá era das 18h30 às 20h30. O pastor disse bem assim para mim, irmãos: pastor, é costume nosso. Se Deus quiser fazer, fique à vontade. Mas quando é 8h30, eu já estou dando a bênção apostólica. Olhei no relógio, entendi o recado. Falei, quando for umas 8h20, eu devolvo ao anjo da igreja. Mas Deus desceu com uma descarga de glória tão grande, irmãos, que eu devolvi o microfone 8h30, mas sem vontade. Porque estava gostoso. E eu devolvi o microfone. Quando ele pegou o microfone, ele falou: não tem aviso. Os avisos são os mesmos, você já sabe. Quem quiser ir embora, fica à vontade, disse o anjo da igreja. Os diáconos fechem as portas. Quem quiser ir, saia pela porta lateral. As da frente vão ser fechadas. E quem quiser ficar, ele disse: enquanto estiver pingando azeite, nós vamos ficar aqui. Fica à vontade. Ninguém saiu. Eu saí de dentro da igreja às 11 horas da noite. Tamanho foi a glória de Deus. Por quê, pastor? Só porque Deus disse: eu estou passando aqui nessa noite. E quando ele passa é diferente, irmãos. É verdade ou não é? Sabe esse arrepio gostoso que você está sentindo? Eu vou te perguntar: como é que tu se arrepia numa noite de calor, meu irmão? É ele passando. Sabe essa alegria que você está aí no rosto, rindo? Rindo do quê, se não está ouvindo piada? É ele que está passando e alegrando a alma de crente aqui. Oh glória, quem tem glória dê glória, quem tem aleluia dê aleluia. A festa é dele, entrega a festa dele, a oferta que é para ele. Oh glória. Irmãos, 6 meses se passou. Falar em horário, deixa eu ir rápido aqui, viu? 6 meses se passaram. Quantos meses eu disse? 6. Estou eu pregando numa outra banda daquela mesma área de São Paulo. De repente, eu sou ruim demais de guardar fisionomia, mas tinha um grupo de irmãos na frente me dando tchau. E eu dei tchau também. Quando acabou o culto, eles vieram falar para mim assim: pastor, o senhor se lembra de nós? Não. Nós somos da igreja tal, do pastor tal. Lembrei na hora, irmão. Marcou a minha vida. Eu falei assim: da moça por nome Louise? Sim. Falei: e aquela moça? É para isso que nós estamos procurando o senhor. Vimos o nome do senhor na faixa. O pai dela disse: alguém vai na igreja lá no bairro tal? Por quê? Vai ter festa e o pastor Isaías vai estar pregando lá. O irmão disse: eu vou lá. Falei: então se você for falar o que Deus fez na vida da Luísa, eu não posso estar lá, mas fala o que Deus fez para edificar a fé do servo de Deus. Pastor, foi num sábado à noite que o senhor pregou, correto? Correto. Segunda-feira ela teve que ir no hospital para tomar a segunda sessão de quimioterapia. Estou falando as palavras do irmão. Quando chegou no hospital, o pai falou para o doutor: doutor, será que não dá para o senhor fazer uma nova bateria de exame na minha filha? Falei: para quê? Está curada. Eu falei: mas quem falou para o senhor que ela está curada se ela só tomou uma sessão, uma aplicação de quimioterapia? Eu falei: porque sábado teve um culto na igreja e passou um pastor lá e falou que Deus estava trocando sangue de criança, de gente na igreja. Aí o médico olhou, a mente da razão não entende, né, irmão? O médico olhou e falou: meu senhor, pelo amor de Deus, senhor pai, né, de maior, vacinado, foi a expressão do doutor. O senhor acredita que alguém vai falar que trocou sangue? Ainda não caiu um fio de cabelo do corpo da tua filha, não caiu um pelo. Onde ela tiver um fio de cabelo vai ficar lisa. E ninguém está prometendo cura. Nós não podemos falar de cura enquanto os exames não forem concluídos e provarem que ela está curada. Se mudar sangue de alguém, curasse de leucemia, o médico diz para o pai: transfusão de sangue resolveu o problema. Não deixa isso entrar na sua mente, não. Mas quem veio entregar a festa, quem veio entregar a adoração, quem não veio passear ou ficar olhando o que está acontecendo, quem não veio aqui só se apresentar, mas veio ofertar, não é palavra de desânimo que vai tirar você da reta da vitória, não. O pai olhou para o médico e disse: é porque o senhor não estava no culto. Se o senhor estivesse no culto, o senhor ia ver o que Deus fez lá. E detalhe, eu pago o tratamento, só coloque a mão na minha filha depois que fizer uma bateria de exame. Irmão, para resumir, por causa do horário, o médico pediu um exame, o médico ficou assustado, pediu uma confirmação, e na terceira o médico chama os pais e disse: olha, eu não sei quem foi que fez e nem como ele fez, mas se você estiver contato dele, diga para ele continuar fazendo o que deu certo. No sangue da tua filha não tem mais uma célula cancerígena. O que é isso, pastor? É adoração. Aplauda a Deus, se você quiser, aplauda a Deus. É Deus dizendo assim: ó, se você comparecer diante de mim, não importa a tua dificuldade. Se você comparecer diante de mim, não importa a tua distância. Se você comparecer diante de mim, não importa se você está ocupado ou não, e entregar o que é meu, eu cuido da sua casa, eu cuido da tua sementeira. Eu estou profetizando e receba a profecia. Não vai faltar sapato nos teus pés se você crê, diz amém. Não vai faltar o pão na tua mesa se você crê, diz amém. Não vai faltar as vestes no teu corpo se você crê, diz amém. E prepare um glória. Não vai faltar o azeite sobre a tua cabeça. Receba esta palavra. Glória. E dentre as 7 festas de Deus, tinha a Páscoa. A festa da Páscoa. E é onde nós lemos aqui nesta noite. O texto vai dizer, irmão, que Deus exige a festa de Páscoa ao povo de Israel. Eu não vou falar das 7 festas, eu quero ficar com a da Páscoa. E o que é Páscoa? É o fim de uma história e o começo de uma nova história. É a morte de um cordeiro para a libertação
e o livramento de um povo ou de alguém. A história vai dizer, irmãos, quando eu olho para este texto, e eu estudei esse texto, não tem outra figura aqui nesse texto, a não ser a pessoa do nosso Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa não é coelhinho. Nossa Páscoa não é chocolate. Não precisa jogar fora. Se for para fazer isso, eu recebo em nome de Jesus. Estou sentindo Deus falando aqui. Nossa Páscoa não é nada disso. A nossa Páscoa é o Cristo. A nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus. Só para você ter uma base, rapidamente aqui, o texto vai dizer no verso de número 3 que tinha que ser um cordeiro. Verso 5 vai confirmar. E quem é ele, irmãos? Só podia ser o Cristo. Mais tarde, João Batista está numa das suas ministrações. Parece que vê João Batista num culto na beira do Jordão dizendo: vem vindo aí, que é primeiro do que eu, mas ele vem após mim. E esse sim é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas quem vem vindo aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E vou dar uma notícia, hein? Quando ele chegar eu já vou falar. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Ele vem depois de mim, mas ele é maior do que eu. E num dia de um culto desse, Jesus não tocou campainha, não bateu palma, não deu a paz do Senhor, Jesus chegou para ser batizado. Parece que vê Jesus chegando e João Batista dizendo: lembra do que eu falei para vocês? Lembra do tempo que vocês vêm no culto aqui, não falta? Eu sempre falei para vocês quem é o Cordeiro? Pois acabou de chegar. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu fosse você, eu tinha dado uma glória melhor do que esse. Deus vai dizer, tem que ser um cordeiro. E detalhe, macho. Segundo, sem mácula. Tem tradução que vai dizer, sem defeito. Não quero cordeiro com defeito. Deus é exigente, irmão. Não ofereça qualquer coisa, não. Não vem com oferta barata, não. Eu não estou falando de valores. Estou falando de adoração e de coração. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ô glória. Deus vai dizer assim, ó, eu quero um cordeiro sem defeito. E um dia Jesus pregando, irmãos, vai dizer assim, ó, quem é dentre vós? Quiseram acusar Jesus, né? Quiseram pegar Jesus numa contradição, quiseram pegar um defeitinho dele. Jesus pregando a palavra, o texto vai dizer que os fariseus nos cantos esperando uma oportunidade. Jesus sabia e ó, receba. Jesus virou para o cantão da murmuração e disse assim, quem é que dentre vós me convence de pecado? Resumindo, irmão, receba. Vieram para ouvir, ouça. Um dia, o texto vai dizer que Jesus pregando, ou melhor, o ladrão da cruz, um ladrão à direita, outro à esquerda. Você conhece o texto. Olhou para, tu diz que é filho de Deus, desça da cruz, salva a ti, a nós também. E se você fizer isso, aí nós vamos crente. Jesus não abriu a boca, porque cordeiro não reclama, cordeiro não murmura. Cordeiro, meu irmão, meu tio tomou conta de fazenda há 16 anos. E na fazenda tinha a criação de cordeiro. Se os irmãos têm essa experiência, vão contar e testificar comigo. Pasme você, mas pode acreditar porque eu vi. Cordeiro, quando vai ser sacrificado, a lágrima desce nos olhos, mas não escabeça, não se bate e nem tenta avançar em ninguém. É cordeiro. O texto vai dizer que Jesus não abriu a boca para reclamar de quem estava murmurando, mas do lado de lá olhou e falou, não zombe dele não, estamos aqui porque merecemos, mas ele é inocente. O Senhor lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus disse, é hoje. Eu vou inaugurar o paraíso e ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu não sei se você pode dar outra glória por esta palavra. Oh, coisa gostosa é a presença de Deus, né, irmão? Vai mexendo, né? Vai virando um vulcão dentro da gente aqui. Não é verdade? E o texto vai dizer, Pilatos mesmo, quando estava julgando ele, Pilatos vai dizer, vocês querem que faça o que com ele? Solte ele ou Barrabás? Não, solte Barrabás. E ele, crucifica. Mas eu vejo que ele é inocente. Aí ele vai dizer assim, o povo vai dizer, se ele é inocente, não importa. Você não viu pecado nele? Não. Não viu culpa nele? Não. Mas solte. Não, ou melhor, crucifique-o. Por quê? Porque nós queremos que o crucifique. Mas ele é inocente, não tem problema. Se ele é inocente, que caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos o sangue desse inocente. É o que vocês querem? Então vocês vão ter. Irmãos, talvez é o povo que mais foi perseguido e morto na face dessa terra. Quando você pisa em Israel e você vai viver e passear no museu do Holocausto, é uma coisa que te quebra por dentro. Te quebra por dentro. Mas o texto é claro. Se ele é inocente, que caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Não basta só a gente não, visita a nossa geração também. O sangue deste inocente. E o texto vai continuar dizendo, tem que ser cordeiro, tem que ser macho, tem que ser sem mácula, sem defeito. Vai sacrificar à tarde. Só podia ser Jesus, irmãos. Jesus foi pendurado na cruz 9 horas da manhã. Mas foi às 3 horas da tarde que ele exclamou, está consumado. Que o sol ficou com vergonha e escondeu o rosto. Detalhe, não bastava o cordeiro ser morto, o sangue tinha que ser derrubado. Verso 7, toma o sangue, ponha nas ombreiras das portas, das vergas das portas e nas ombreiras da janela. Não vai comer dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo.
E Deus faz uma exigência que eu acho fantástica. Deus disse, coma a cabeça do cordeiro, coma os pés do cordeiro. E falar um português claro aqui, irmão, coma a buchada. Tem tradução que vai dizer fessura, mas o linguajar, coma a buchada do cordeiro. 3 coisas que Deus exigiu. Coma, se sobrar, jogue fora. Não tenha desperdício, é só se sobrar. Mas a cabeça, os pés e a buchada, coma tudo isso do cordeiro. E Deus ainda vai continuar dizendo no verso número 11. E assim comereis, com os lombos cingidos, sapato nos pés e cajado na mão. Sabe o que Deus está dizendo? É com pressa. Eu tenho pressa. Por quê? Eu estou chegando. Oh, irmão, eu estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Ô, glória, é com pressa. Como é com pressa? Sapato nos pés, cajado na mão e lombo cingido. Por quê? Na hora que eu chegar, vocês têm que estar preparados. Conhece essa palavra, irmãos? É com pressa. E o texto vai dizer ainda no verso de número 12. Eu passarei pela terra do Egito, ferirei todo o primogênito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas que estiver, vendo eu, passarei por cima de vós, e não haverá dentre vós praga e nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue, irmãos, o sinal do sangue trouxe 2 bênçãos para o povo. Traz 2 bênçãos para nós. É a proteção e a libertação. É a proteção e a libertação. É a proteção e a libertação. É por isso que você pode dizer em alto e bom som, se você estiver debaixo do sangue, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. E tu, eu não vou ser atingido. Eu estou debaixo do sangue. Por um caminho ele vem e vai correr por 7. Por quê? Tem a marca do sangue. Você acredita nessa palavra, irmão? Fala de proteção, fala de libertação. É por isso que muitos vão olhar e dizer quem era e quem é. Quem sabe tem alguém aqui que até a tua família duvida. E olha e diz assim, olha quem viu e quem vê. Porque não é só proteção, é libertação. Liberto pelo sangue, transformado pelo sangue, coberto pelo sangue. Oh, glórias ao nome de Jesus. Deixa eu dar uma pincelada aqui, irmãos, rapidamente. Deus vai dizer assim, ó, como a cabeça do cordeiro. Por quê? Na cabeça está a inteligência, na cabeça está o entendimento, na cabeça está o pensamento, na cabeça está o conhecimento, na cabeça está a sabedoria. Como a cabeça do cordeiro. Na cabeça, meu irmão, tem vitória. Estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Quem come cabeça de cordeiro não anda por vento. Quem come cabeça de cordeiro não anda atrás de movimento. Quem come cabeça de cordeiro tem sabedoria. Quem come cabeça de cordeiro não falta na igreja para ir atrás de um fulano que é famoso. Não, famoso é Jesus que está no meio da igreja, que morreu por nós. E como é que eu sei disso, pastor? Como a cabeça de cordeiro. Na cabeça está o olfato. Na cabeça estão os olhos. Na cabeça estão os ouvidos. Na cabeça está a boca. Quando eu falo de olfato, eu falo de discernimento. Quando eu falo de olhos, eu falo de visão. Quando eu falo de ouvidos, eu falo de sensibilidade. Mas quando eu falo de boca, eu falo de palavra santa e de adoração. Oh, como a cabeça de cordeiro aqui nessa noite. Fala assim, come os pés. Tem que comer o pé do cordeiro. Quando eu falo de pé, eu falo de sustentação. Eu falo de estabilidade. Eu falo de conduta. Eu falo de andar. Quem não come pé de cordeiro, meu irmão, não se firma na igreja, não se firma na presença de Deus. É forte o que eu estou falando, mas é a verdade. Hoje nós temos 4 tipos de pessoas relacionadas dentro da casa de Deus. Preste atenção. Aqui não acontece isso. É só em Catanduva. Irmãos, estamos juntos. Se tiver um de... Não, eu falei para a câmera, irmã. Ali, ó. Vai que tem um de Catanduva me olhando aí. Irmãos, tem pessoas que nunca vieram na igreja. Não comem pé de cordeiro. Tem pessoas que elas fazem a visita na igreja. Eu estou falando como pastor. Tem irmão que dá vontade de falar assim, vamos, irmão, fulano, vamos receber ele como bem-vindo? Amém? É bem-vindo ao nosso meio? Não, mas eu já sou membro aqui, ó. Mas você é igual macarrão, só aparece de domingo na mesa. Ou você é pior do que isso, você só aparece uma vez por mês na Santa Ceia. Coma pé de cordeiro e tenha direção. Viu? Tem pessoas que somem da igreja. Aqui não aparece isso. Não acontece. Pessoa, cadê fulano? Que fulano? Fulano, velho. Fulano que sentava ali e fazia isso. Ah, mas nem lembrar do fulano, sumiu aí faz tempo. Tem pessoas que somem da igreja. E tem aqueles que moram dentro da igreja. Não tem lugar melhor para estarmos, irmão, do que estarmos dentro da casa de Deus. Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Não existe lugar melhor no mundo do que estarmos dentro da casa de Deus. Se você concorda, diz amém, irmãos. Eu não preciso ser profeta para dizer que tem pessoas agora, que queria ter a oportunidade que nós estamos tendo. Tem gente que desperdiça. Só tem uma coisa, quem perde é quem desperdiça, porque a oportunidade nunca é desperdiçada. Se eu não fizer e não abraçar a oportunidade que me deram, ela não vai ser perdida. Quem vai perder sou eu, porque vai ter outro para ser usado. Mas a oportunidade sempre é válida. Ela nunca vai ser perdida. Que Deus nos ajude, que nós possamos estar sempre na casa de Deus. E Deus vai dizer, para resumir, a buchada do cordeiro. Quando nós comemos a cabeça, nós falamos de sabedoria, recebemos sabedoria. Quando comemos os pés, nós recebemos direção. Mas quando nós comemos a buchada,
quando nós comemos a fressura, nós estamos, irmãos, recebendo o amor, a compaixão e o afeto das entranhas da misericórdia de Deus. Eu anotei isso que eu achei tão bonito, irmão. Quem come buchada de cordeiro, perdoa. Eu não vou nem entrar nos detalhes de quem come a buchada, porque o horário já me engoliu. Mas eu preciso falar isso. Quem come buchada do cordeiro, quem come as fressuras, quem come a parte interna, desfruta das misericórdias. Oh, glórias a Jesus. Irmãos, quem come, perdoa. Você sabe o que é perdão? Perdão, meu irmão, é virar a chave da cela, abrir a porta e falar para o prisioneiro: pode ir, você não deve mais nada. Perdão é escrever em letras maiúsculas numa promissória: tua dívida está quitada. Perdão é bater o martelo no tribunal da misericórdia e declarar: você é inocente. Por isso que tem gente que vai fazer, tem que morrer, tem que ser apedrejado. Aí Jesus vai dizer: vocês vieram no tribunal certo, o tribunal da misericórdia, que atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Quem perdoa, meu irmão, é lançar uma flecha tão distante que você sabe que você nunca mais vai achá-la. É juntar todo o lixo da alma, jogar fora e deixar a casa limpa. Quem perdoa é soltar as amarras do navio e deixá-lo navegar. Quem perdoa é libertar um prisioneiro. E depois que ele estiver preso, solto, melhor dizendo, você vai dar conta que o maior prisioneiro era você mesmo quando você libertou. Eu não sei se você pode dizer amém, irmão. Então, olhando para este texto, eu chego à conclusão que a nossa Páscoa, eu repito, não é coelho, não é chocolate. A nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. Vamos dizer junto? A nossa Páscoa é. E assim como o cordeiro tinha que morrer e derramar o seu sangue, Jesus, sendo a nossa Páscoa, o nosso cordeiro, também teve que morrer. E eu encerro dizendo: a morte de Cristo, irmão, há quem diga que o diabo quis matá-lo. Não vou entrar nessa questão. Há quem diga que o diabo não quis matá-lo. Se quis ou não quis, não quero entrar nesse mérito. Eu só sei de uma coisa, meu irmão. Eu não quero me prender nessa discussão, mas uma coisa é certa: ele veio para isso. Um dia ele vira para os discípulos, cantamos aqui nessa noite. Quem prestou atenção na letra do hino viu. Jesus disse: sai por aí e pergunte o que os homens acham que eu sou. Voltaram: tu és Elias, ou tu és João Batista, tu és um profeta, o resultado é um só, tu és profeta. Jesus olhou para os 12 de vocês: anda comigo, viaja comigo, come comigo, que eu sou para vocês. Pedro pegou a palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí Jesus muda a conversa e diz: eu estou indo para Jerusalém. Importa que chegando lá o Filho do Homem seja entregue na mão dos malfeitores. Aí Pedro entra em cena e diz: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Faça isso não, Senhor. Para que ir lá? Se você sabe que vai morrer, você vai lá para quê? Jesus repreendeu na hora: para trás de mim. E chamou de Satanás ainda. Porque não era ele, é o que estava usando a boca dele. Para trás de mim que serve de escândalo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vim para isso. E ninguém vai tirar o foco. Oh, glórias a Deus. Irmãos, apesar de ser doloroso, mas já estava estabelecido na agenda de Deus a morte de Cristo. Apesar, meu irmão, de mexer com os nossos sentimentos, foi necessário ele morrer. Jesus, ou melhor dizendo, Isaías havia dito isso no capítulo de número 53. Não pense, irmãos, que Jesus foi preso na cruz. Não pense que ele foi preso na cruz ou a cruz pegou ele de surpresa. Ele veio para se entregar na cruz. Foi ele mesmo quem disse: sou eu que dou a minha vida por amor a vós. Eu amo essa palavra, irmãos. É como se ele estivesse olhando no olho da nossa alma nessa noite e dizendo: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Glória a Jesus. Ninguém tira a minha vida porque quer, sou eu que dou a minha vida por amor a vós. A cruz não é sinal de derrota, irmãos. A cruz não. A cruz é o maior sinal de vitória do cristianismo. Você crê nessa palavra, irmãos? Quando você vai pegar o livro de Salmos, de número 68, verso de número 21, ele vai dizer assim: e ele pisou na cabeça da caveira cabeluda. Você entende isso? Tem tradução que vai dizer: ele rachou o crânio cabeludo da caveira. Pastor, o que é isso? Quando você pega uma espada, irmãos, você olha para ela empunhada na mão do soldado, ela é uma espada. Mas quando você vira a espada de ponta cabeça para baixo, você vai ver que ela fica num símbolo da cruz. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando a cruz foi colocada em cima do Monte Caveira, que estabeleceram, ali foi decretada a vitória. Estou sentindo Deus aqui. Aí Paulo vai dizer assim: aonde está a morte, a tua vitória? E aonde está o inferno, os teus aguilhões? Tragada foi a morte pela vitória. A cruz não é sinal de derrota, é sinal de vitória. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser morto por mim e por você. Preste atenção, ele não morreu porque Judas o traiu. Ele não morreu por causa que a multidão clamou crucifica. Ele não foi na cruz por causa de Herodes e de Pilatos. E por que ele foi, pastor? Ele foi, e eu encerro com esta frase, o texto áureo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê. Não é para todo mundo, não. É todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela salvação das nossas almas. Eu louvo a Deus, irmãos, pela cruz. Eu louvo a Deus porque o nosso nome está escrito no livro da vida. A tua alma não foi comprada com dinheiro, com ouro, com prata, com bem terreno. A tua alma foi comprada com preço de sangue. Ele é levado ao Monte Caveiro, ele é pendurado na cruz. Ele é das 9 da manhã às 3. Às 3 ele grita, está consumado. Colocaram ele dentro da sepultura. Travaram a boca da sepultura. Há quem diga que a força para tirar aquela pedra, era necessária a força de 20 homens, tamanha a pedra. Mas eu encerro, ele foi colocado dentro da sepultura, na cruz na sexta, julgado na sexta, preso na sexta, na cruz no sábado, morto, colocado na sepultura. E eu encerro com essa frase, mas o domingo vem aí.